Vamos lá, gente, bom dia. Eu vou gravar algo aqui sobre a mitose, que alguns assuntos da mitose podem cair no Enem. Dá uma olhadinha nisso aqui. Aqui, primeiro, antes de iniciar a explicação da mitose, eu tenho um processo de fecundação, uma célula haploide, ou seja, que tem metade do material genético, que é o espermatozoide, se une ou fecunda uma célula chamada ovócito ou óvulo, que também tem metade do material genético. Portanto, também uma célula haploide. Essas células, elas têm, na verdade, 23 pares de cromossomos homólogos cada uma. O que são cromossomos homólogos? Vai ser restituído o número correto de cromossomos, que é 46, mas esses 46, eles se pareiam. Então, são 23 pares. Os cromossomos homólogos são cromossomos que têm o mesmo tamanho e a mesma forma, principalmente a localização da estrutura chamada de centrômero. Aí, quando eu tenho a união das duas células haploides, o espermatozoide e o óvulo ou ovócito, eu tenho a formação do ovo ou zigoto. A partir daí, essa célula se torna uma célula diploide ou 2N, porque tem os dois materiais genéticos, do pai e da mãe, vai entrar na intérfase, na mitose e vai ter proliferação celular, gerando duas células idênticas à primeira. As células filhas são clones da célula mãe. Na intérfase, que é a preparação do processo de divisão celular. O primeiro momento que ocorre da intérfase é a fase G1, em que a célula, se ela receber alimentos adequados e fatores de crescimento adequados, aumenta o volume celular e aumenta o número de organelas. A célula tem a percepção que pode se dividir, então ela entra na segunda fase, ou fase S, na qual ela duplica aqui o material genético. Então, o cromossomo do pai vai ser duplicado e o cromossomo da mãe também vai ser duplicado. Em seguida, ela vai entrar na fase G2, na qual ela produz proteínas para ela poder entrar na fase da mitose. Entretanto, há dois momentos, no final da fase G1 e no final da fase G2, na qual a célula produz uma proteína chamada P53. A P53 é uma proteína que ela é chamada de guardião do genoma. O que ela faz? Se tiver um erro no material genético, ela para o processo de divisão celular e promove a morte celular, evitando com que os erros genéticos graves deem continuidade e entrem na mitose. Existe um vírus chamado HPV, que é um vírus por transmissão por via sexual, que a função dele, ele tem uma função de destruir ou impedir a produção da P53, fazendo com que as células do útero, elas entrem numa proliferação, né, e erros genéticos, elas não sejam corrigidas, elas continuem. Então, por isso que vai gerar o câncer do colo de útero, porque o HPV vai infectar essas células, impedindo a produção da proteína protetora, que é chamado de P53. Mas se tiver tudo correto, a célula entra no processo de mitose. A primeira coisa que vai acontecer antes de se iniciar a mitose é a duplicação do centrosomo, que é uma estrutura que vai orientar a célula, né? Então precisa de uma divisão dela. Aí entra na mitose. A primeira fase é a prófase, na qual esses dois centrosomos eles vão se dividindo e os cromossomos, a formação dos cromossomos, ou seja, o DNA, o material genético, se condensa na sua estrutura mais densa, chamado de cromossomos. Nota que aqui os cromossomos eles estão duplicados. Em seguida, assim que os centrosomos alcançam os polos opostos, vai gradativamente ocorrendo o desaparecimento do núcleo e os cromossomos eles se dispõem no plano central da célula, melhor, no plano equatorial da célula. Com isso, o centrossomo ele manda proteínas do citoesqueleto para tracionar os cromossomos, que ocorre na fase seguinte. Partido da metáfase vai para a anáfase. Na anáfase, a contração dessas proteínas do citoesqueleto, na qual cada centrossomo vai puxar para si os cromossomos paternos e maternos, que antes estavam duplicados, e assim que eles chegam próximos ao centrosomo, há uma nova formação do núcleo, que desapareceu anteriormente, nessa última fase chamada de telófase, há
a desespiralização do cromossomo, ou seja, o material genético estava na sua forma mais densa, agora ele está na sua forma mais frouxa, e a divisão da célula, chamado de citocinese. É claro que todo o controle dessa mitose se dá principalmente pela P53, porque aí pode ocorrer a mitose sem que erros do material genético prossigam no processo de divisão celular. Valeu, gente. Muito obrigado.